Como eram as regras relativas aos clãs familiares na época do rei Saul? Como eram as regras relativas às divisões de terra na época do rei Saul? Cada clã familiar tinha a sua herança. E o que o rei Saul estava vendo ali bem diante dos seus olhos? Ele estava vendo que ele era do clã familiar de Benjamim, mas o seu povo e o seu próprio filho, aos poucos, estavam escolhendo um homem de Judá. Mas espera aí, se eles estavam escolhendo um homem de Judá, como ficariam os seus filhos? Como ficariam os filhos, os herdeiros do rei Saul? Esse contexto começou a incomodar o rei Saul. Começou a agoniar a mente do rei Saul. Esse é o contexto. Mas aí alguém inadvertidamente perguntaria: mas por que o Eterno se preocuparia com isso, se tudo é dele? A lei foi estabelecida para organizar a sociedade, para organizar os seus costumes. A lei foi dada por seres evoluídos, Elohim, que eu tanto bato na tecla que nunca foi e nunca será o Eterno. Elohim, deuses. As pessoas vão chamar de anjos, vão dar outros nomes, seres evoluídos, seres avançados, seres tecnologicamente muito mais evoluídos do que nós. Eles deram e administraram a lei. Eles, sim, que deram a lei, estavam incomodados com isso, estavam preocupados com isso. Eles, sim, eles incomodavam a mente do rei Saul. O texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, diz: e quando, na maioria das versões, e quando o espírito mau da parte de Deus estava sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se sentia bem, e o espírito mau da parte de Deus se retirava dele. Na minha versão diz: e quando o Espírito de Deus estava sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se sentia bem, e o espírito mau se retirava dele. Um dos problemas desse texto é a palavra ruach. 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 Ela foi traduzida como espírito. Mas não existia o conceito de espírito. Não existia, não? Não. Esse conceito veio depois com os gregos. Na época do rei Saul, e até muito tempo depois, e antes, não existia esse conceito. Ruach é vento, sopro, respiração, fôlego, alento. Em alguns textos vai ser uma palavra tipo dom. E aqui era uma espécie de incômodo. Por isso que primeiro eu dei para você o contexto. Porque é o contexto que vai definir a palavra ruach. Resistia a um incômodo. Então a palavra ruach é um problema, ela foi traduzida como espírito. E a palavra Elohim, que eu bato sempre na tecla aqui, também foi traduzida como Deus. E aí dá uma confusão. Quando você junta as duas palavras, fica Espírito de Deus. Os deuses rejeitaram Saul e escolheram
David, pelos motivos que nós já estamos cansados de ler na Escritura. E esses mesmos começaram a incomodar o rei Saul. Em algumas passagens, ruach seria dom, inclinação. Aqui eles trouxeram algo que chamaríamos de incômodo ou expressão semelhante. O curioso é que nesse mesmo texto, aqui mesmo, nesse mesmo versículo, quando fala que ele teve um incômodo e um alívio, a palavra que aparece são as mesmíssimas letras da palavra ruach, para quem está lendo em hebraico. Ravach. É a mesma letra. É a mesma ideia. Por isso que você tem que olhar o contexto. Ah, será que eu estou fazendo malabarismo? Tá, alguns vão chamar de malabarismo. Mas eu estou dando a palavra que ocorre no texto e o contexto. Mas algumas pessoas parece que são inimigas do contexto. Cada absurdo, um atrás do outro. Então são as mesmas letras de ruach. Isso mostra que é a mesma ideia, o texto todo. Você não pode pegar um texto e ficar fugindo das ideias do texto só porque você acredita em algo. E esse algo não está no texto. O que eu estou falando aqui está no texto. O que eu estou falando aqui está no contexto. Será que vai ser necessário eu ler o livro todo de 1 Samuel? Acho que não. Então, infelizmente para alguns e felizmente para outros, o texto não diz que o Espírito de Deus estava sobre Saul. E também não diz que o espírito mau da parte de Deus, no sentido do eterno, estava sobre Saul. Nenhum, nem outro. O texto diz que a situação de Saul foi provocada por uma situação contextual, por uma situação cultural. De acordo com a cultura, era difícil conceber a ideia da herança de um clã familiar passar para o outro clã familiar. E era isso que estava prestes a acontecer. Tá, mas não era impossível. Porque numa situação dessa, do jeito que o rei Saul estava se comportando, ele tinha que ser demitido do cargo. E isso incomodava ele. Isso começou a incomodar os deuses. E os deuses começaram a incomodar o rei Saul. É óbvio. O rei Saul é um homem político. Ele estava pensando em política. Ele estava vendo o filho dele, que alguns com a mente imoral, né, consegue ver imoralidade entre David e Jonatas. Eu até já fiz um vídeo aqui mostrando que o contexto, as pessoas pegam aquele versículo, mas eu mostrei o contexto lá de David e Jonatas. Se você não assistiu, você pode assistir ainda esse vídeo. O que o rei Saul estava vendo era a eleição de David através do próprio filho. Se coloca no lugar dele. Se coloca no lugar do rei Saul. Se coloca no lugar de Jonatas. Se coloca no lugar de David. Se coloca no lugar dos deuses. Ah, você não pode se colocar no lugar de nenhum desses personagens, porque para você nenhum desses personagens existiram. Ué, o que você está fazendo com o nosso texto? Bom, eu vou ficar por aqui. Espero que todos tenham entendido. Tá? Não foi espírito de Deus, nem espírito mau da parte de Deus. Confira só uma coisa importante. Se você já é inscrito no canal. Se você não for, está na hora de se inscrever. Aqui tem um curso completo de teologia, gratuito. Agora, se você quiser se aprofundar, você pode tornar-se membro do canal no nível 3. Temos várias sequências de estudos. E atualmente estamos estudando Breshit científico. Você não ouviu errado, não. Breshit científico. Tá certo? Muito obrigado pela sua visualização. Deixa o like. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Comenta aqui embaixo, assim, só para saber que você chegou até aqui.
Não era o Espírito de Deus. Comenta aqui abaixo. Não era o Espírito de Deus. Só para saber que você chegou realmente até aqui. E nos veremos no próximo vídeo. Shalom.